Chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Com Brasil. Esse programa que é produzido pela TV Grandourados, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Meu abraço a você de Dourados e meu abraço também a você de todo o Brasil, acompanhando o programa Mato Grosso do Sul em Foco. Você que mora fora do nosso estado do Mato Grosso do Sul, eu quero convidá-lo para vir conhecer este belo estado, conhecer a nossa capital, Campo Grande, conhecer também aqui a região de Dourados, a região de Lavoura, terras muito produtivas, Maracaju, conhecer a região de Bonito. A região de Bonito é uma região turística, tem muitos passeios, muitos balneários, muita coisa bonita para você ver lá em Bonito. E também conhecer a região do Pantanal Sul-Mato-Grossense, que vai de Miranda, Aquidauana até Corumbá. Nossa gratidão a você que já fez isso e volte outras vezes. E você que ainda não veio visitar o estado do Mato Grosso do Sul, não perca esta oportunidade. Você vai gostar de conhecer e vai aproveitar bem a nossa boa terra aqui. E o programa Mato Grosso do Sul em Foco tem a alegria de convidar você para vir conhecer o nosso estado, tá bom? Hoje eu quero deixar um abraço para os nossos telespectadores lá do Maranhão. Nosso abraço a todos vocês que nos acompanham aí pela TV Com Brasil, esse programa que é produzido pela TV Grandourados. Nosso abraço, então, a você que nos acompanha aí no estado do Maranhão. Também quero deixar um abraço para os nossos telespectadores do estado do Piauí. Abraço muito especial para todos vocês. E no estado de São Paulo, não podemos também esquecer dos nossos telespectadores. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante que é o reino de Deus, mas é a parábola do joio e do trigo. Então não saia daí que nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Hoje o programa Mato Grosso do Sul em Foco vai levar até você uma parábola de Jesus, a parábola do joio. Diz assim: outra parábola lhe propôs: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isto. Mas os seus servos perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o
ao celeiro. Esta parábola é um desafio para nós em todos os tempos. Na verdade, Jesus está nos propondo aqui uma parábola para falar do reino dos céus. Muitas parábolas de Jesus são as chamadas parábolas do reino. Jesus falando do reino dos céus. Porque o reino de Deus, ele está entre nós, ele está dentro de nós. Jesus vive e reina no coração de todo aquele que um dia, pela fé, o aceitou como seu Senhor e Salvador. Hebreus vai nos dizer que nós herdamos um reino inabalável, é o reino de Cristo, é um reino inabalável. Há quantos anos inimigos vêm perseguindo a igreja de Cristo e ela permanece firme, inabalável sobre a terra? Escândalos às vezes acontecem, ela permanece firme, inabalável. Perseguições acontecem e ela permanece firme e inabalável. Porque este reino inabalável que nós herdamos é o reino de Cristo. E Jesus, certa feita, diz que passarão os céus, a terra, mas as suas palavras não passarão. E a promessa do reino é que ele é eterno. Então o reino de Cristo é um reino eterno. De todos os reinos que opera hoje na terra, o único que tem o caráter da eternidade é o reino de Cristo. Então cuidado para você não defender o reino errado aí, tá bom? Jesus propôs essa parábola sobre o reino dos céus, e ele diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. O reino dos céus é a boa semente, é o evangelho. Onde o reino dos céus é semeado, onde o evangelho é pregado, essa semente sempre vai cair numa terra boa. Às vezes vai cair também à beira do caminho. As aves dos céus vão comer essa semente, ela não vai prosperar. Às vezes essa semente é boa, mas ela caiu numa pedra, numa rocha, e não prosperou ali. Outra hora, entre os espinhos, foi sufocada. Mas Jesus também diz lá na parábola do semeador que a boa semente vai cair também na terra boa. E nessa terra boa ela vai produzir, ela vai frutificar a 100, a 60, 100 por 1. Então o reino dos céus é assim, é uma semente. Outro texto, Jesus diz que é como uma semente de mostarda, aquela menor semente das hortaliças. Ou seja, às vezes o reino dos céus é uma pequena semente que caiu no coração de um filho, no coração de uma filha, e foi levado para toda a família. Outra hora no coração de uma mãe, no coração de um pai. Aquela pequena semente ali, a gente ouve a história de famílias e elas falam assim: pastor, o primeiro lá em casa a conhecer o evangelho foi meu filho, e depois ele trouxe o evangelho e ele se espalhou a toda a família. Hoje toda a minha família faz parte do reino dos céus. Mas foi um filho que foi o primeiro a receber a boa semente no seu coração. Às vezes ela começa por um princípio naturalmente insignificante. É um folhetozinho que foi dado, é uma Bíblia que foi doada, é uma oração, é a pessoa que ouviu a palavra de Deus num culto, foi convidado por um amigo, foi lá no culto, ouviu a palavra de Deus e a semente do evangelho caiu no coração dele. O reino dos céus é como uma boa semente. O texto aqui é muito categórico nisto. Um homem semeou a boa semente no campo. Este é o reino dos céus, a boa semente, que semeada ali naquele campo, ela vai nascer, ela vai brotar, ela vai frutificar. Se caiu na terra boa, ou seja, no coração do eleito, ela vai crescer, ela vai frutificar. Mas o texto também diz, aqui o texto da parábola, é a parábola do joio, que enquanto os homens que semearam o campo, a boa semente, enquanto eles dormiam, veio o inimigo
e semeou também no meio daquela boa semente, ou naquele mesmo campo, semeou o joio. O joio aqui é a erva daninha. Então, o joio é uma praga que foi semeada ali no meio daquele campo. Essa praga, ela vai apenas atrapalhar o joio, o trigo. Não obstante terem semeado a boa semente, veio o inimigo e semeou o joio. O inimigo está sempre aí pronto a semear o joio. O inimigo aqui é Satanás. Ele está sempre a semear o seu joio no coração das pessoas. A dúvida, ele vai lá, normalmente quando um neófito está começando os seus primeiros passos da vida cristã, Satanás nunca deixa de ir lá tentar semear também naquele coração o joio, a dúvida, a erva daninha, exatamente para atrapalhar aquela boa semente que foi semeada, para atrapalhar o trigo. E quando de repente então diz aqui a parábola que cresceu junto, e tanto o trigo quanto o joio, quem entende do assunto sempre nos ensina que o joio e o trigo, ele tem um pé muito parecido um com o outro. A árvore, o pé do joio e do trigo são muito parecidos. Então, eles cresceram juntos, eles estão juntos no campo. Um parece com o outro, mas um é trigo, o outro é joio. E aqui diz o texto que o Senhor, então, de repente, os servos vêm ao dono da casa e diz assim: olha, nós semeamos a boa semente, quem semeou o joio? E o Senhor vai dizer o seguinte: olha, um inimigo fez isso. É um inimigo que semeou o joio no meio do trigo. É sempre um inimigo, aquele que semeia o joio no meio do trigo. Por mais que possa parecer uma capa religiosa, por mais que possa parecer alguém de boa intenção, se semeou o joio, não é amigo, é inimigo. Não vai tratar semeador de joio no campo do Senhor como se fosse amigo, porque não é amigo. Ele está ali contra aqueles valores do reino dos céus. Ele está ali para semear o joio no meio do trigo. E aí que está o perigo. Vamos ver o que tem que ser feito. No próximo bloco, nós vamos continuar este assunto. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Você está ligado aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco, pela sua TV Com Brasil, esse programa que é produzido pela TV Grandourados, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Meu abraço ao querido diretor, irmão Rubens, e também a Roseli. Obrigado, Rubens, Roseli, nossos diretores aqui do programa Mato Grosso do Sul em Foco. E a você que está ligado conosco, nosso abraço aqui do Mato Grosso do Sul para todo o nosso querido Brasil,
para todo o país. Hoje nós estamos vendo aqui a parábola do joio. A parábola que Jesus conta é que a boa semente, o trigo, a boa semente que é o trigo, comparado com o reino dos céus, que foi semeado na terra a boa semente. Mas veio o inimigo e semeou o joio. Seguindo aqui a parábola, o senhor daquele servo mostra que a boa semente que foi semeada no campo, mas aqueles servos perguntam: de onde vem, pois, o joio? E ele então vai responder assim: um inimigo, enquanto nós dormíamos, veio aqui e semeou o joio no meio do trigo. Aqui nos mostra, obviamente, que nós não podemos dormir no trabalho, não é verdade? Enquanto dormíamos, o inimigo semeou o joio. Então nós temos que estar sempre vigilantes. Jesus disse assim: vigiai e orai para não cair em tentação. Temos que estar sempre vigilantes, porque enquanto dormiam, o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo. E depois que começou a crescer, então os servos se propõem a arrancar o joio, e o senhor da seara então diz: não façam isso agora, para não suceder que, arrancando o joio, você arranque também o trigo. Ou seja, vai danificar, vai prejudicar a lavoura. Deixa os dois crescerem juntos. Meu querido telespectador, Jesus está falando da igreja militante. Jesus está falando da dinâmica da igreja aqui neste mundo. A igreja militante, ela está sujeita a isso. Às vezes tem joio lá no meio do trigo. E às vezes, no afã de arrancar o joio, arranca também o trigo. Então há um desafio para nós de sabedoria no tratar este assunto, porque sempre na igreja militante, no meio do trigo, nós vamos ter também o joio. É por isso que muitas das vezes a gente vê escândalo na igreja, onde deveria dar um bom testemunho, ser sinal de santidade. Líderes religiosos, escandalizando o nome de Cristo. É o joio no meio do trigo. E Jesus então, na sua parábola, ele vai dizer que o dono da lavoura vai dizer o seguinte: deixa crescer juntos os dois, porque no dia da colheita, eu vou orientar aos ceifeiros: arranque primeiro o joio, porque agora já está identificado, já deu cacho. Arranque primeiro o joio e joga fora, para queimar, vamos queimar o joio. E o trigo será colhido e levado para o celeiro. É assim que o Senhor Jesus fará quando ele voltar em juízo, no dia da colheita, a grande ceifa, a grande colheita. Joio e trigo, que cresceu junto, agora serão separados. O trigo para o celeiro e o joio para o fogo. O ímpio será lançado no inferno e o justo salvo será recolhido ao céu. O Senhor da glória fará isso. E nós estamos vendo aqui nesta parábola que Jesus exatamente conta esta parábola para falar do reino dos céus, para nos alertar sobre essas coisas, exatamente para não suceder de começarmos a perder a esperança só porque tem joio no meio do trigo, ou então de esquecermos que no dia da colheita o joio e o trigo serão separados, não mais ficarão juntos. Essa parábola é desafiadora para o seu coração e para o meu coração, e eu quero fazer algumas aplicações dela aqui. Primeiro é que Jesus está dizendo que o reino dos céus é uma boa semente. Nós nunca podemos perder a esperança de semear esta boa semente, falar do reino dos céus, chamar as pessoas para crer em Cristo como seu Salvador, acertar a sua vida com Deus através de Cristo. É nele que você tem o perdão dos seus pecados. Esta é a boa semente, o Evangelho, o reino dos céus. Ele precisa chegar até a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu coração. É a boa semente.
E nós nunca podemos sentir desmotivados de proclamar esta boa semente, semear esta boa semente, porque o reino dos céus é esta boa semente. E se nós queremos o bem ao nosso próximo, nós temos que ter o desejo de vê-lo fazendo parte do reino dos céus. Nunca esqueça disso. Segunda lição que esta parábola nos ensina é que, não obstante estarmos aqui semeando a boa semente na melhor da intenção do coração, nós não podemos vacilar, não podemos dormir, não podemos cochilar, porque o inimigo, que é Satanás e os seus aliados, estão aí, prontos a lançar o joio no meio do trigo, prontos para fazer confusão no seio da igreja, pronto para semear contenda entre irmãos, pronto para trazer escândalo no meio da igreja de Cristo, para enfraquecer a igreja. O inimigo está aí sempre pronto a semear o joio no meio do trigo. Ele está sempre pronto a infiltrar alguém no meio da igreja, que não tem o caráter de Cristo, que não tem os valores do reino dos céus. É o joio no meio do trigo. Então devemos estar atentos, alertas, para não cochilarmos, porque o inimigo virá semear esse joio no meio do trigo. Outra lição que nós devemos aprender: ainda que o joio e o trigo cresçam juntos, um é joio e o outro é trigo. O caráter de um homem, de uma mulher, diz muito de quem ele é, os valores que eles preservam, a dádiva do evangelho que eles acolheram no coração, o seguir a Cristo como novidade de vida, diz muito acerca de uma pessoa. O joio será sempre joio, o trigo será sempre trigo. Então nunca se iluda com isso. Não perca a esperança, não deixe de proclamar o evangelho, mas lembre que o joio será sempre joio, o trigo será sempre trigo. E quando houver algum escândalo, mantenha sua fé firme em Cristo, porque é nele que nós estamos seguros para toda a eternidade. E, por fim, uma última lição que esse texto nos oferece é que no dia da colheita, no dia do Senhor, o joio será separado definitivamente do trigo. O trigo será colocado no celeiro e o joio será lançado no fogo, onde arderá nas chamas eternas. Então não se iluda, nós estamos aqui nesta terra, estamos aqui neste mundo, dentro da nossa sociedade, dentro da nossa cidade, dentro da nossa pátria, dentro da nossa nação brasileira. O joio está aí no meio do trigo, mas o trigo está aí no meio do joio. E o trigo continuará trigo, e o joio continuará joio. Essa é uma parábola do reino dos céus que Jesus nos contou. Devemos atentar para ela, porque esta parábola diz muito do que nós vemos todos os dias diante dos nossos olhos. O trigo e o joio estão aí. Eles estão crescendo juntos, mas eles não se confundem. Um é trigo, o outro é joio, e no dia da colheita, o Senhor Jesus, que virá com poder e glória para consumar o seu reino, para o grande e precioso dia, o dia do Senhor, o dia da colheita, o dia do juízo de Deus sobre esta terra, Ele vai separar o joio do trigo. Então, mantenha firme o seu coração em Cristo, mantenha firme a sua fé em Cristo, porque trigo é trigo, joio é joio. Que Deus te abençoe, não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir o programa, orando pela sua vida e pela sua família. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duracell é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais.
Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Chegamos aqui no momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Um abraço aqui da TV Grandourados, através da TV Com para todo o Brasil. E você que nos acompanha, não deixe de procurar a igreja mais próximo da sua casa, para você ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Deus Santo, muito obrigado por esta parábola do reino dos céus, esta boa semente, o Evangelho, que é pregado, proclamado, semeado, que ela possa cair em terra boa neste momento e venha produzir muitos frutos para o Teu reino. Senhor Deus, muito obrigado por aqueles que nos ouvem, nos acompanham, nos assistem e que ouviram a palavra do Senhor, quem sabe corações em dúvidas, que precisam de encontrar segurança em Ti. Eu oro por cada um dos nossos telespectadores. Coloco a sua vida, a sua família diante do Senhor, pedindo a Tua bênção, a Tua graça e a Tua paz. Oramos no nome muito amado de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Continue na programação desses canais.